Olá pessoal, com vocês no canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de hoje 346, estarei explicando brevemente o conceito de módulo de um número real, a pedido de alguns inscritos. Eu não havia feito ainda vídeo sobre módulo de um número real. Então vamos lá. A definição do módulo de um número real nada mais é do que o valor absoluto que o número assume, ou seja, é o valor puro de um número. Professor, mas como assim? Olha só. Por exemplo, eu tenho o número 3, tá? Então, ele é o número puro. 3 é puro. Agora, ele pode ser mais 3, dependendo da situação, e menos 3, tá? Então, o módulo de um número, ele é exemplificado, representado com a barra, tá? Barra entre módulo, tá? Ou seja, o módulo de 3 é o próprio número 3, tá? Eu vou explicar de forma bem breve para não complicar o conceito. Agora, veja bem, se eu tenho módulo de menos 3, eu também tenho como representação o número 3. Não é o oposto, é apenas o número puro. Então, por exemplo, o módulo de 3 é o número 3 e o módulo de menos 3 é igual a 3. Somente isso. Outra coisa, antes de entrar nos exercícios, eu quero trazer a conhecimento de vocês, por exemplo, considerando o número 3 e menos 3. Eu tenho aqui a reta numérica, né? Vou fazer uma reta, né? E vou colocar os valores, né? Então eu tenho aqui 0, tá? 1, 2 e 3. Do lado direito do zero, eu tenho infinitos números positivos. Do lado esquerdo, eu vou ter também infinitos números positivos. O que eu quero ressaltar para vocês que estão acompanhando meu canal, somente o número 3 e o menos 3. Então, a distância entre ambos é de 6 unidades, tá? Isso é importante frisar para você compreender melhor o conceito de módulo de um número real, tá? De novo, então, o número 3, puramente 3. Agora, ele pode assumir o valor de mais 3, como está aqui no meu rascunho, mais 3 e menos 3, tá? Então, o módulo é representado entre barras. Então, quando você tem aqui módulo de 3, o valor do módulo de 3 é igual a 3. E o valor de menos 3, do módulo de menos 3 também é 3. Ou seja, o valor puro que o número assume, tá bom? Então, vamos lá. Sem muita dificuldade, eu vou ter aqui alguns exercícios só para praticar com vocês, para não tornar extenso o conceito, porque é bem objetivo. Então, por exemplo, módulo de 12. Qual é o valor absoluto do 12? É igual a 12. Agora, o módulo do número menos 5, número inteiro negativo menos 5, é igual a 5. Então, puramente, é o 5. Agora, voltando a frisar o conhecimento. O 5 ele pode ser tanto positivo como negativo. Foi o caso que eu dei o exemplo do número 3. Né? Na reta numérica, a distância de ambos são 6 unidades. Agora, considerando na reta numérica o menos 5 e o mais 5, a distância é de 10 unidades, tá bom? E tratando também de temperatura, eu posso ter 5 graus abaixo de zero e posso ter 5 graus acima de zero. Então, a distância entre ambos são de 10 unidades, tá bom? Isso faz parte do conceito, da compreensão do conceito de módulo, tá? Agora aqui, eu tenho menos módulo de menos 2. Então, é igual a menos módulo de menos 2. É 2. Então, a resposta para esse tipo de exercício é menos 2, tá bom? Então, é menos módulo de menos 2. Lembrando que o módulo de menos 2 é 2 e o sinal de negativo vai trocar
o sinal de dentro, que fica menos 2, tá bom? E aqui para completar a aula, para ficar mais conceitual, eu tenho aqui módulo de menos 13, é igual a 13, tá? Ou seja, o valor absoluto que o número assume, tá? Então, puramente 13. Como, volto a frisar, o 13 é um número puro, mas ele pode assumir valor negativo, que é o menos 13, e também pode assumir, ó, ele pode assumir menos 13 e mais 13. Agora, em se tratando de módulo, o módulo de menos 13 é igual a 13. E se fosse módulo de 13, também seria o próprio 13, tá bom? Agora que módulo de menos 6 é igual a 6. Pessoal, é um conceito tão fácil, mas tem gente que ainda tem dificuldade para compreender, tá bom? Então, aqui, módulo de 0,2. O 2 décimo é positivo, mas qual que é o módulo de 0,2? É o próprio 0,2, tá bom? Vamos para outra página. É muito rápido essa aula, tá? Agora, determine o módulo, né? Continuando o módulo no segundo exercício. Agora, o módulo de menos 2 décimos é igual a 0,2, tá bom? E eu vou continuar fazendo com módulo, vou fazer expressões modulares, equações modulares para trabalhar com a função modular nos próximos vídeos, tá bom? Me aguarde, acompanhe meu canal. Quem não é inscrito, eu convido a se inscrever, compartilhar e deixar o joinha, tá bom? Agora, módulo de menos 2/5, nada mais é do que 2/5. Então, puramente, é a fração 2/5, tá? Então, o módulo de menos 2/5 nada mais é do que 2/5. E o módulo de menos 1/3 nada mais é do que o próprio 1/3. Ou seja, o valor absoluto que o número assume é 1/3. E aí 1/3 pode ser mais e pode ser menos. Também outra coisa que eu quero complementar, por exemplo, eu tenho menos 10 graus Celsius e tem uma temperatura de 35 graus. Pessoal, isso vocês vão encontrar muito em livros do 7º ano. Então, a distância, olha, a distância entre ambos é igual a 45 graus. Calma aí, como assim, professor? Porque você tá 10 graus negativo. Vamos supor que você está numa temperatura de 10 graus Celsius, 10 graus negativo, Celsius, 10 graus Celsius negativo. Você vai para 35 graus, sobe. Então, o termômetro andou na escala 45 unidades de graus. É isso que eu estou querendo deixar claro. Então, é importante saber que faz de conta que aqui é uma reta numérica, né? Então, aqui, ó, é o marco 0. Então, se você partir do 10 graus Celsius para 35 graus, você andou 45 graus. Então, a diferença ou a distância é de 45 unidades ou mesmo 45 graus. Tá bom, galerinha? Então, hoje foi uma aula rápida, só para explicar rapidamente o conceito de módulo de um número real, tá bom? Então, tá aí, aula 346 no meu canal. Deixa seu joinha. Fiquem todos com Deus e abraços.